Pessoal, então a gente vai dar início hoje à nossa aula 4 de saúde coletiva e das comunidades. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre imunização, tá? A gente vai falar sobre sala de vacina, vai falar sobre as vacinas em si, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses assuntos hoje. Então a sala de vacina é importante ter muito cuidado, tá, na sala. E aí, o que que acontece? Os equipamentos, eles devem ficar distantes da fonte de calor e de raios solares. Então, esses equipamentos, como o refrigerador, por exemplo, ele deve ser mantido fora do alcance da luz solar, de paredes, por exemplo, que ficam muito expostas ao calor, então vai estar lá como uma fonte de calor, né? Então, a gente deve afastar o refrigerador da parede por pelo menos 20 centímetros. A gente deve usar uma tomada exclusiva para cada equipamento, então nada de ter, nada de vários equipamentos numa única tomada, tá? É uma tomada exclusiva somente para aquele equipamento. A temperatura interna, ela vai ser preferencialmente de 5 graus positivos, como a gente já viu na aula anterior, por exemplo. Então, de preferência, o grau ideal é 5 graus positivos, tá? 5 positivo. Mas aí existe uma temperatura que pode variar de 2 a 5 e ainda vai estar na temperatura 2,8 graus é uma temperatura muito boa. E o ideal seria 5 graus positivos. E aí a gente vai verificar essa temperatura em torno de 2 vezes ao dia, tá? Então, fazer a verificação da temperatura 2 vezes ao dia e, tipo, é o mínimo, tá? É o mínimo que a gente pode verificar. Então, ao chegar na sala e antes de ir embora, deve ser feita essa verificação da temperatura do refrigerador. Posso fazer mais que uma vez? Pode, só está dizendo que no mínimo deve ser feita 2 vezes a verificação da temperatura, tá? E aí, é sempre importante a gente lembrar, quando chega nessa parte, com relação a fazer a limpeza também do refrigerador. Semana, ou então na hora que vai sair do expediente, e aí não tem como fazer o controle dessa temperatura. Então, é importante fazer esses procedimentos de limpeza quando puder ser monitorado, tá? Então, com relação a verificar a temperatura, como a gente viu, 2 vezes a gente deve estar fazendo a verificação dessa temperatura, 2 vezes ao dia, pelo menos. Então, a gente deve usar os equipamentos exclusivamente para conservar esses imunobiológicos. Por quê? Porque às vezes acontece de querer guardar outras coisas lá dentro, tá? Guardar insulina, guardar outros tipos de medicações que não devem estar lá e acabam estando. Entender que é de uso exclusivo para os imunobiológicos, seja vacina, seja para o soro, seja, enfim, para os imunobiológicos. O refrigerador duplex, ele não é mais recomendado desde 2017, tá? Desde 2017, esse refrigerador, ou seja, as geladeiras domésticas, elas não são mais recomendadas. A limpeza do refrigerador, como a gente já viu, é feita a cada 15 dias ou com uma camada de gelo maior ou igual a 0,5 centímetros, tá? A falta de energia é um fator muito importante que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque as vacinas, elas devem ser mantidas entre 2 e 8 graus, certo? Então, quando chega a 7 graus, está faltando energia, deve ser transferida, deve ser passada essas vacinas do refrigerador para uma caixa térmica, justamente para manter a temperatura delas, tá? Então, com relação à energia, tem que estar sempre observando, porque chegou a 7 graus, tá? O refrigerador, as vacinas devem ser passadas para uma caixa térmica. Sabe do que é a teoria, do que é o refrigerador como câmara fria, tá? Porque a temperatura ela vai ser igual em todo o interior do refrigerador, que é a câmara fria, só que básicas, em muitos lugares, o uso do refrigerador doméstico. Então, se por algum acaso vocês chegarem e encontrarem esse refrigerador, tá? Então, não se assuste, é importante saber como trabalhar com ele. Então, no refrigerador doméstico,
a prateleira abaixo do congelador não se coloca nada, tá? Não se coloca nada aqui, porque a grande maioria das vacinas, elas não podem correr o risco de ser congeladas. E aí, na segunda prateleira, vai se colocar vacinas virais, tríplice viral, tetraviral, febre amarela, a VIP, a VOP. Então, toda vacina que for viral vai ser colocada na segunda prateleira. E na terceira vão ser as vacinas bacterianas, BCG, difteria e tétano, né, que é a DTP, a pneumocócica, todas as vacinas bacterianas, elas vão ser colocadas na terceira prateleira. E aí, como a gente já viu, nada deve ser colocado além delas, tá? É de uso exclusivo. E nada também deve ser colocado na porta do refrigerador. Em um refrigerador apropriado, padronizado pelo Ministério da Saúde, não há distinção de prateleira, tá? Não há distinção para o armazenamento desses imunobiológicos, uma vez que a temperatura é constante em todo o compartimento. Então, como eu já falei para vocês, o refrigerador que é recomendado é a câmara fria, tá? Então, na câmara fria, não precisa fazer distinção, vou botar a viral aqui, vou botar a bacteriana aqui. Não vou botar aqui porque vai congelar. Não, a temperatura, ela é igual em todo o interior da câmara, tá? Então, por isso, não precisa fazer distinção de prateleira com relação a isso. Porém, na que não é recomendada, que é a geladeira doméstica, é necessário fazer a diferenciação. Tem algumas vacinas que elas não podem ficar a uma temperatura maior, né? Como não pode ser congelado. Sem vacina, com vacina. Então, vamos falar sobre a vacina em si agora, tá? E aí, a vacina, por exemplo, um organismo, ao invadir o nosso corpo, como bactérias, vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar as células, vão se multiplicar. E aí, essa invasão, ela vai ser chamada de infecção, né? E isso vai causar a doença. Então, para proteger a nossa saúde, as vacinas, elas vão precisar estimular o nosso sistema imunológico, que também é chamado de sistema imunitário, sistema imune, a produzir o que? Anticorpos, tá? Que é um tipo de proteína e agentes de defesa que atuam contra os micróbios que provocam as doenças infecciosas. Então, a vacina, ela vai servir como um estímulo para que o nosso corpo produza anticorpos contra aqueles micro-organismos e eles são afetados no nosso corpo, né, de forma mais fraca, tá? De forma atenuada. Por mais que seja um vírus vivo, mas ele está muito fraquinho, tá? Então, o nosso corpo vai conseguir criar anticorpos e vai combater, por isso não vai haver a doença. E aí, esses anticorpos eles vão ficar já com memória imunológica. Então, quando o nosso corpo entrar em contato novamente com aquele agente que causou aquela doença, então a gente já vai ter anticorpo suficiente para combater a doença e não adoecer. É assim que funciona o mecanismo de vacina, da vacina. E aí, olha, resumidamente, né, uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente que causa a doença é introduzida no organismo. As defesas do organismo entram em ação e esse combate gera anticorpos e memória imunológica. Se no futuro o agente ativo dessa doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina vão destruí-los. Então é isso que a gente já comentou, né? A vacina serve para o nosso corpo criar anticorpos. E aí a gente vai dar uma olhada no calendário nacional de imunização e a gente vai começar pela vacina BCG. Então, a vacina BCG, ela é administrada contra as formas graves da tuberculose, que seria a miliar e a meníngea. Ela é composta pela bactéria atenuada do vírus Mycobacterium bovis, tá? Então, é a bactéria em si, tá? Atenuada, ela tá viva, mas ela tá enfraquecida, tá? Do Mycobacterium bovis. Vai ser aplicada em recém-nascidos com maior ou igual a 2 quilos, tá? Porque às vezes acontece nascer prematuro ou de não nascer com 2 quilos ainda, então espera até que se ganhe os 2 quilos para só então poder administrar a vacina. Ela é feita por via intradérmica, tá? Só na pelezinha. E vai ser administrado 0,05 ou 0,1 ml, dependendo do fabricante. Ao nascer, né, pode ser dada ao nascer até 4 anos de idade, tá? 11 meses e 29 dias, ou seja, até menor de 5 anos. Então, pode ser dada ao nascer, mas ela também pode ser dada até 5 anos, até menor de 5 anos de idade. E com relação à ausência de cicatrização, não se deve ser revacinado. O que acontece? Há uns anos atrás, quando não existia da vacina e não existia a cicatriz vacinal, era
fosse revacinada essa criança. Só que com as mudanças no calendário, hoje já não se vacina mais, mesmo com a ausência da cicatriz. Em que situação? Por exemplo, a criança foi vacinada, mas lá no cartãozinho dela está comprovado de que ela tomou a vacina, tá? Ou então está comprovado, não tem cicatriz, então, mas foi lá e palpou, tá? E encontrou um nódulo, então é uma forma de confirmar a imunização pela vacina BCG. Não, hoje em dia já não se revacina mais, mesmo sem a cicatriz. Crianças que receberam a vacina BCG e não desenvolveram cicatriz vacinal não devem ser revacinadas, como a gente já viu, independente do tempo transcorrido após a vacinação. O PNI reitera que as demais indicações da vacina BCG estão mantidas de acordo com as normas estabelecidas nos documentos técnicos do programa. Então, o que acontece? Só houve mudança com relação à cicatriz vacinal, tá? Então, com relação à cicatriz vacinal, mesmo que não tenha cicatriz, não vai revacinar, desde que tenha comprovação. Só que as demais coisas que são, como é que eu posso dizer? As demais situações com relação à vacina BCG, elas foram mantidas, como, por exemplo, os contatos de hanseníase, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, é diferente do calendário vacinal, são a contatos de hanseníase, e a gente vai ver já já. Então, como que é feita essa comprovação? Através do registro de vacinação no cartão da caderneta da criança, através da identificação da cicatriz vacinal, e se não tiver a cicatriz vacinal, vai ser feita a palpação do nódulo deltoide, né? E no caso da ausência da cicatriz, só faz a palpação na ausência da cicatriz. Então, tem o registro, tem a cicatriz comprovado, não tem a cicatriz, tem o registro, passou a mão, fez a palpação, tem o nódulo, está comprovado a vacinação. Essa vacina ela vai ser contada, tá, para gestantes e pessoas imunodeprimidas, e em pessoas hospitalizadas com comprometimento de estado geral, essa vacinação ela deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Então, até que essa pessoa melhore, não vai tomar vacina com relação à BCG, tá? E aí nós temos um esquemazinho de como é que evolui a cicatriz da BCG. E aí eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês fixarem melhor esse processo de cicatrização, tá? Então, imediatamente, assim que faz a administração da vacina, vai ter o quê? Vai formar uma pápula com aspecto esbranquiçado, do tipo casca de laranja, tá? Um aspecto esbranquiçado, poroso, tipo casca de laranja, com as bordas bem nítidas e delimitadas. De 3 a 4 semanas depois, já vai surgir um nódulo. O que é um nódulo? Um caroço, tá? Entre 4 e 5 semanas, vai evoluir para uma pústula, que é uma ferida com pus. Em seguida, vai evoluir para uma úlcera, tá? Uma pequena úlcera aberta de 4 a 10 milímetros, tá? De diâmetro. Entre 6 e 12 semanas, vai haver a formação da crosta, que é o quê? Uma ferida com cicatrização. Então, o que tem aí? A formação de uma pápula imediatamente. Depois vai surgir um nódulo, vai evoluir para uma pústula, úlcera e crosta, tá? E aí a gente vai ver agora, ó. A pústula, olha só, a pústula, tá? Assim que faz a administração. Depois vai evoluir para um nódulozinho, carocinho. Depois vai evoluir para uma pústula, que é uma feridinha com pus. Depois vai ter a ulceração, tá? De 4 a 10 milímetros. E por último vai haver a crosta, tá? Então depois da ulceração vem a crosta, que já é o finalzinho para se manter, para ser cicatriz. Olha, então algo que começou assim, vai ficar assim, tá? Vai ficar uma cicatrizinha da BCG. E aí tem algumas pessoas que têm cicatriz, duas cicatrizes. Eu tenho 2 cicatrizes. E aí isso acontecia porque antes existia um reforço da BCG, em torno de 11, 12 anos, tem um reforço da BCG, tá? Então, por isso, algumas pessoas têm 2 cicatrizes e não uma cicatriz. E aí, a vacina BCG, com relação a contatos, lembra que eu falei sobre os contatos de hanseníase? Então, são pessoas que entraram em contato com outras pessoas que estavam confirmadas positivas para a hanseníase. Então, essa pessoa tem menos de 1 ano, tá? E é contato de hanseníase, então é menor de 1 ano. Não é vacinada, vai tomar uma dose, tá? Não vacinado, toma uma dose. Já é vacinado, é menor de 1 ano, já é vacinado, não faz vacina.
É vacinado, mas não tem cicatriz e é menor de ano, vai fazer uma dose após os 6 meses, tá? 6 meses após, vai fazer mais uma dose, tá? Então, menor de ano. Maior de ano, igual ao maior de ano, né? Tem um ano ou mais. Não tem cicatriz, uma dose. É vacinado, uma dose depois de 6 meses. Já 2 doses, então não precisa fazer outra dose. E aí, com relação a quem é exposto ao HIV, tá? BCG, indivíduos expostos ao HIV. Então, vai ser administrado ao nascimento, ou o mais precoce possível, vai ser administrado a BCG. Se for menor de 5 anos, ainda não vacinado, não apresenta sintomatologia nem sinais de imunodepressão, então vai poder receber. É maior de 5 anos, é HIV positivo, mesmo que ele não apresente sintoma e não esteja com sinais de imunodepressão, ele não vai ser vacinado, tá? E a revacinação, como a gente já viu, ela é contraindicada. Não é indicada para indivíduos expostos ao HIV. Vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B, olha, ela vai ser dada ao nascer e até 30 dias após o nascimento, tá? Como a gente viu, com relação à BCG, que também vai ser dada ao nascer. Então, como a BCG, a hepatite B vai ser dada preferencialmente após o nascimento. Se por algum acaso houve imprevisto e não teve como dar após o nascimento, pode ser dada ainda até 30 dias, tá? Vai ser aplicado qual volume? 0,5 até 19 anos, tá? 19 anos de idade, pode ser aplicado 0,5 ml. E 1 ml quando for maior ou igual a 20 anos. Só que tem um porém, tá? São laboratórios que fazem, são diferentes tipos de laboratórios. O laboratório da Coreia do Sul, ele faz uma diferenciação com relação a doses e a idade, tá? Até 15 anos de idade, eles dizem que é para aplicar 0,5 ml, tá? E aí, a partir dos 16 anos já se aplica 1 ml, tá? Então, é diferente da grande maioria dos laboratórios, que aplica 0,5 até 19 anos, e a partir dos 20 aplica 1 ml. Esse laboratório ele faz a diferenciação de até 15 anos, 0,5, e a partir dos 16, 1 ml, tá? E aí, a hepatite B ela vai ser intramuscular, tá? Geralmente é no deltoide, no braço. E tem 3 doses na pentavalente. Então, tem a primeira dose assim que nasce. E dentro da pentavalente vai existir mais 3 doses, tá? Vai se tomar 3 doses de penta e dentro de cada dose de penta vai ter uma hepatite B, tá? A penta é chamada de penta porque são 5 doses dentro dela, 5 diferentes vacinas dentro de uma só, tá? Então a gente vai ver mais na penta tem difteria, tétano, pertussis, tá? O P é pertussis, que é a coqueluche, que é a DTP, mais influenza, o B e hepatite B, tá? Então, um dos compostos da penta é a hepatite B, os doses na penta. Essa vacina porque tem até 30 dias, né? Mas entre maiores de 1 mês e vai ser feita a penta, tá? Então, entre 1 mês e 7 na penta valente. Pessoas a partir de 7 anos, tá? A partir dos 7, já vão tomar 3 doses da hepatite B sozinha, tá? Não é mais dentro da penta, é só a hepatite B. Então, a partir dos 7 anos, 3 doses de hepatite B. Como é que é feito os intervalos? Ao 0, que é no dia que aplica, 1 mês depois, 6 meses depois, tá? Então, a partir dos 7 anos são feitas 3 doses, aos 0, 1 e 6 meses. Gestantes em qualquer faixa etária, em 3 doses, 0, 1 e 6 meses, e grupos vulneráveis, independente da idade, vai ser também aplicado aos 0, 1 e 6 meses. Recém-nascidos de mãe portadora de hepatite B. Então, é um recém-nascido, a mãe é portadora de hepatite B. Então, além da vacina, vai ser administrada a imunoglobulina humana, tá? Anti-hepatite B. Preferencialmente nas primeiras 12 horas até 7 dias de vida.
recém-nascido, a mãe é portadora de hepatite B, administra a vacina hepatite B ao nascer e, junto com ela, a imunoglobulina humana anti-hepatite B, tá? De preferência nas 2 primeiras horas ou até 7 dias. Em grupos de risco, ou seja, renais crônicos, politransfundidos, hemofílicos, entre outros, é necessário o dobro do volume da dose. Então, uma dose que era, sei lá, para uma pessoa de 25 anos, 1 ml, porque ele já tem 25 anos, né, já tem mais de 20, só que ele é um renal crônico. Então, eu vou fazer o quê? Vou aplicar 2 ml, não é o dobro, porque ele é o grupo de risco. Então, ao invés de aplicar 1 ml, vou aplicar 2. Ah, mas essa pessoa tem 15 anos, tem menos de 19, então é aplicar 0,5 ml. Só que ele é um politransfundido, então, em vez de aplicar 0,5, eu vou aplicar 1 ml, porque é o dobro da dose, certo? Pacientes com discrepância, como, por exemplo, os hemofílicos, eles podem utilizar cutâneo, então veja que é uma exceção, tá? A hepatite B, a vacina hepatite B, ela é dada por via intramuscular, certo? Via intramuscular. Só que, se for uma exceção, como, por exemplo, pessoas com discrasias sanguíneas, ou seja, hemofílicos, por exemplo, pode-se utilizar a via subcutânea também. Em gestantes, caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir o parto. Até 45 dias depois do parto, deve estar se completando esse esquema da vacina hepatite B. E agora a gente vai para outras vacinas, né? As vacinas DTP, DT, DTPA, tá? A gente vai ver essas vacinas agora. Olha, a penta, que a gente falou mais atrás de uma coisinha. Então, a pentavalente vai ter dentro dela a DTP, a hemófilos influenza tipo B e a hepatite B. Então, a DTP seria tétano, pertussis, que é o coqueluche. Aí vai vir o hemófilos influenza tipo B e a hepatite B. Então, tem 5 dentro da penta, tá? Por isso, penta. E aí, essa penta ela vai ser administrada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida, tá? E aí, se acontecer de atrasar, ela pode ser dada até menos de 7 anos. Então, 6 meses, 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, antes dos 7. E aí, essa vacina ela foi inserida em 2012, porque antes era só a tetra, mas só que depois adicionou a hepatite B. Então, tetra mais hepatite B fez 5, e aí por isso penta. A DTP, né? Só a DTP, sem as demais, né? Só as 3, difteria, tétano e coqueluche. Ela é aplicada aos 15 meses e aos 4 anos, tá? E pode ser aplicada até menor de 7 anos. Então, vai ser aplicada aos 4, como a gente já viu, né? No mínimo 6 meses e o primeiro reforço. Então, essa DTP, ela só pode ser feita depois das 3 doses da penta e depois do primeiro reforço, tá? E aí, ela vai poder ser administrada aos 15 meses e aos 4 anos. Já a DT, ela só vai poder ser administrada acima de 7. Então, até menor de 7 pode ser administrado o penta e DTP. A partir pode, a partir dos 7 tem que ser a DT, tá? Difteria e tétano. Então, vai ser feito com pessoas que tenham 7 anos ou mais e deve ter um reforço a cada 10 anos. Então, reforço de DT a cada 10 anos. Só que se essa pessoa sofrer um acidente grave, se ela passar a ser comunicando de difteria, esse prazo ele baixa de 10 para 5 anos, tá? E seriam 3 doses entre 30 e 60 dias. Então, é ter esse intervalo, tá? Entre as doses. As vacinas Penta e DTP, como a gente viu, olha, elas são contraindicadas para crianças a partir dos 7 anos de idade. Então, a partir dos 7 anos, não se toma mais DTP nem Penta, tá? Já vai tomar a DT. A terceira dose da pentavalente não deverá ser administrada antes dos 6 meses de idade. Não é aos 2, 4 e 6? Pois bem, a terceira dose, que é aos 6, não pode ser dada antes disso, tá? Então, só pode ser dada a partir dos 6 meses. Crianças com 6 anos, já tenham 6 anos, sem nenhuma dose de reforço administrada, deve-se administrar um reforço. Lembra que até menor de 7 anos, tá? Que pode receber os reforços de ETP? Pois bem, se ela já tiver 6 anos e não tem nenhuma dose de reforço, vai se administrar um único reforço. Se existir a impossibilidade
de manter 6 meses de reforço, né? Dá uma dose, 6 meses depois dá a segunda dose. DT para 10 anos, vai agendar a DT para 10 anos depois desse reforço. Nesse caso, essas crianças ficam liberadas do reforço DTP. Então, são 2 DTP. Já está com 6 anos e 10 meses. Já tem 6 anos e 10 meses. E aí, pode tomar o reforço DTP até menor de 7 anos. Então, e precisa respeitar o intervalo de 6 meses. Então, a criança já tem 6 anos e 10 meses. Daqui a 6 meses, ela vai ter 7 anos e 4 meses. Então, ela já vai ter mais de 7. Ela não vai mais poder tomar o reforço, o segundo reforço DTP. O que vai fazer? Vai dar a dose, que ela ainda está com 6 meses, 6 anos e 10 meses, dá o primeiro reforço DTP, que não vai ter mais, a gente faz o quê? Agenda uma DTP, não vai ser mais DTP. Ela vai ser liberada desse segundo reforço DTP e vai ser agendada uma DT para 10 dias, para 10 anos, tá? Então, faz o reforço DTP e vai agendar um reforço DT para 10 anos depois. Na indisponibilidade da vacina DTP como reforço, vai ser administrada a penta. Então, é menor de 6 e 7 anos. E lá na sala de aplicar a vacina, não tem DTP, mas tem penta. Então, para não perder o prazo, a gente vai fazer o quê? Pode ser aplicado uma penta para completar o esquema, tá? E aí a gente vai ver a DTPA, tá? A gente já viu a penta, já viu DTP, já viu DT, agora a gente vai ver DTPA. A DTPA, ela tem o objetivo de proteger a criança contra a coqueluche, tá? Então, a mãe recebe a vacina DTPA, mas não é para proteger ela, é para proteger a criança, certo? E aí essa vacina DTPA, ela vai ser administrada em 0,5 ml de forma intramuscular, tá? IM é intramuscular. Preferencialmente depois da 20ª semana de gestação e pode ser até o parto e também até o puerpério. Então, até pode ser tomada até em torno de 20 dias, se não me engano, depois da gestação, tá? Os profissionais de saúde, eles também vão tomar DTPA, profissionais de saúde e parteiras. E aí, com relação à vacina DTPA, a mulher ela vai poder tomar essa vacina toda a gestação. Enquanto que a DT ela só é tomada reforços a cada 10 anos, na DTPA, se a mulher engravidar 3 vezes, ela vai tomar DTPA as 3 vezes, independente do tempo transcorrido. Então, ela teve um bebê agora, daqui a 2 meses ela engravidou, então não tá nem com 1 ano que ela tomou na gestação anterior, não tem problema. Fez 20 semanas da segunda gestação, já pode tomar de novo, e é assim consecutivamente. Então, toda gestação, ela vai poder estar tomando novamente a DTPA. Então, vai se administrar uma dose de DTPA para todos os profissionais de saúde e parteiras tradicionais, considerando o histórico tradicional de difteria e tétano. Aí nós temos 2 observações. A primeira, administrar a DTPA como reforço a cada 10 anos em substituição da DT. Pode acontecer. Segundo, menos de 3 doses com a vacina DT. Como é que a gente vai fazer isso? Se a pessoa tem menos de 3 doses de vacina DT. Então, a gente vai fazer a primeira dose da DTPA e completar o esquema com 1 ou 2 doses de DT para totalizar 3 doses da vacina com o componente tetânico. Então, é para ter 3 doses no mínimo. Não tem nenhuma dose. Então, faz a primeira com DTPA e completa o esquema, né? Se não tinha nenhuma, completa o esquema para 3, com mais 2 doses de DT. Agora a gente vai ver as vacinas rotavírus humano, pneumo, que é a pneumocócica 10, e a meningo, que é a meningocócica C, e a influenza. A rotavírus, a vacina rotavírus humano, tá? Ela é aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade. 1,5 ml por via oral e não deve ser repetido, olha só, não deve se repetir se a criança vomitar, regurgitar, cuspir, não deve se administrar novamente a vacina. E crianças com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas mediante prescrição médica, tá? A primeira dose, ela deve
meses e a segunda aos 4 meses. Só que existe uma variação, né, que pode ser também essa mas essa um mês ou mais antes dos 2 meses, ainda não tem 2 meses completos, mas já pode estar perto dos 12, tá? Só que aí atrasou, e aí ela já tem 3 meses e 15 dias, 3 meses e 10 dias, não tem os 4 meses completos ainda pode administrar a primeira dose. Os 4 meses pode ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Então, até menor de 8 meses pode administrar ainda a segunda dose, tá? Ela é contraindicada quando? Quando existe imunodepressão severa, quando o bebê ou a pessoa está em uso de corticoides e doses imunossupressoras ou quimioterápicos, quando a criança ela tem histórico de invaginação intestinal, malformação congênita, não corrigida no trato gastrointestinal. Como essa vacina vai justamente para o intestino, vai fazer uma interação ali, então é importante que se existe esse histórico de invaginação, de algum problema no trato gastrointestinal, que não se faça a vacina, ela é contraindicada. Crianças com quadro agudo de gastroenterite, como vômitos, diarreia, febre, apresentou isso, então deve ser feito um adiamento dessa vacinação até que essa criança melhore. Aí as vacinas pneumo 10 e meningo C, né? Pneumocócica 10 valente e meningo C, meningocócica C. Ela vai ser administrada aos 2 meses, aos 4 meses, e um reforço deve ser dado aos 12 meses. Vai ser 0,5 ml de forma intramuscular, entre 12 meses e 4 anos, sem a comprovação de dose única, tá? Então, entre 12 meses e 4 anos, não tem comprovação de dose única, vai ser administrado também. Administrado aos 3 meses, aos 5 meses e um reforço aos 12 meses. Vai ser administrado 0,5 ml intramuscular entre 12 meses a 4 anos, sem comprovação de dose única. Então, olha só, elas são muito parecidas. A única diferença é que aqui vai ser em pares, ó, em meses pares e aqui em meses ímpares. A pneumo 10 vai ser aos 2 aos 4 meses, reforço aos 12. Aqui vai ser a meningocele aos 3 e aos 5, reforço aos 12. Vacinas de pneumocócica e da meningocele ainda continuando. A gente vai ver que crianças que iniciaram o esquema primário após a quarta dose, após 4 meses de idade, tá? Olha, crianças que iniciaram o esquema primário após 4 com pneumo 10 e após 5 meningocele meses de idade, devem completá-lo com um intervalo mínimo de 30 dias. Então, crianças que iniciaram o esquema primário, por exemplo, aos 4 meses, porque aos 4 meses com pneumo, você já é para estar tomando a segunda dose, né? Então, aos 4 meses é para estar tomando a segunda dose, aqui está tomando a primeira, por exemplo. E após os 5 meses, né, que era para estar tomando a segunda meningocele, não tomou, vai tomar a primeira agora, então vai tomar agora e tem até os 12 meses para estar fazendo, para estar completando o esquema e fazendo reforço. Sempre manter o intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose e outra. Recomenda-se o reforço com intervalo mínimo de 60 dias depois da última dose. Então, uma vacina, por exemplo, a pneumo 10, que era para ser dada aos 2 e 4 meses. E aí a mãe levou a criança para tomar a vacina, a primeira dose aos 4 meses, então vai dar a pneumo 10 aos 4 meses. E aí vai se respeitar um intervalo de 30 dias, né, para poder dar a próxima dose, que seria a segunda dose. E quando der a segunda dose, vai respeitar um intervalo de no mínimo 60 dias para poder fazer o reforço. A meningocele vão ser dadas também em adolescentes de 11 a 14 anos. Então, a meningocele, ela vai ser dada aos 3 meses, aos 5 meses, aos 12 meses vai ter um reforço. E vai ser administrada também entre 11 e 14 anos, mais um reforço em dose única, conforme a situação vacinal encontrada.
Na rotina dos serviços, a vacina meningo-C ela não é indicada para gestantes e mulheres no período de amamentação. No entanto, diante de risco de contrair a doença, a relação risco-benefício deve ser avaliada. Então, o que que acontece? É contraindicado no serviço de saúde, tá? É contraindicado, mas dependendo do risco-benefício, é ser avaliado se dá ou não essa vacinação na gestante. A influenza, olha, a vacina da influenza, ela é dada aos 6 meses até os 2 anos. Então, de 6 meses até 2 anos, é dado 2 doses de 0,5 ml, tá? Então, tem até 2 anos de idade, vão ser dadas 2 doses da influenza. Já tem entre 3 e 8 anos, vai ser dada 2 doses, 0,5 ml. Tem mais do que 9 anos, 9 anos ou mais, vai ser dose única de 0,5 ml. Para crianças de 6 meses até 8 anos, 11 meses e 29 dias, recomenda-se 2 doses apenas na primeira campanha que participarem. Ou seja, nunca participou. Já tem entre 6 e 2 anos, tem 1 ano, e nunca tomou nenhuma dose de vacina de influenza, então faz 2 doses, como uma dose de 0,5, outra dose de 0,5, tá? Ah, mas já tem 5 anos e nunca tomou vacina da influenza. Também faz 2 doses, porque nunca tomou. Faz uma dose de 0,5, outra dose de 0,5, tá? Faz 2 doses. Mas já tem 7 anos e aí já de outra campanha, já tomou outras doses outras vezes. Não é a primeira dose, não faz só uma dose. No caso de mudança de faixa etária de 2 para 3 anos de idade, deve-se manter a dose inicial do esquema, ou seja, 0,5 ml. Então, está mudando de 2 para 3 anos, não é até 2 anos, não faz 0,25, e a partir dos 3 não faz 0,5, né? Então, tem dizendo que, se está mudando de 2 para 3 anos, considere a dose inicial. Ainda não tem 3 anos, dá 0,25 ml. Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, tá? Quem pode tomar, quem quer indicação para tomar influenza? Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e puérperas, professores, pessoas que tenham 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, população privada de liberdade e funcionários, ou seja, essa população que está privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional, indivíduos com comorbidades, pessoas indígenas mais de 6 meses, então já tem mais de 6 meses, já pode tomar influenza. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas. Então, tem que estar essa idade, 12 a 21, mas tem que estar sob medida socioeducativa para ser uma faixa etária de indicação de influenza. Pneumocócica 23 valente. Essa pneumocócica 23 valente, ela não está disponível no de imunização padrão, tá? Ela vai ser disponibilizada nos CRIAs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Específicos. A pneumocócica 23 valente, ela vai ser indicada para a população indígena maior do que 60 anos que ainda não sejam vacinadas e que vivam acamados e ou em instituições fechadas. Deve ser dada dose aos 60 anos durante a campanha de influenza e reforço depois de 5 anos. 0,5 ml vai ser dado intramuscular e, eventualmente, se for preciso, pode ser administrado subcutâneo. E aí, é pneumocócica 23 valente, porque ela contém 23 sorotipos do pneumococo. O esquema da vacina da pneumocócica 23 valente, como é que vai ser feito? Vai ser administrar uma dose em todos os indígenas a partir dos 5 anos, tá? Essa já é a pneumocócica 23 valente. Então, a partir dos 5 anos é indígena, não tem comprovação vacinal de pneumocócica 10, por exemplo, das conjugadas, não tem dose anterior a isso, então pode-se administrar uma dose da pneumocócica 23 valente. A partir de 60 anos, já vai ser administrada uma dose adicional, respeitando o intervalo mínimo de 5 anos da dose inicial, certo? Então, a partir dos 60 anos, já vai ser administrada uma dose adicional, respeitando sempre o intervalo mínimo de 5 anos da primeira dose.
Ela vai ser contraindicada para crianças menores de 2 anos de idade. Não deve ser administrada em crianças menores de 5 anos de idade. Fora com relação, no caso dos indígenas, né? Os indígenas a partir dos 5 já pode dar. Crianças de 2 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, que recebeu dose da vacina pneumocócica 23 e não tem histórico de vacinação com a pneumocócica conjugada 10 valente, vai se administrar uma dose dessa vacina pneumocócica valente, não sendo necessária doses adicionais. Então, tem de 2 a 4 anos, não tem 5 anos ainda. Recebeu uma dose de pneumocócica 23, não tem histórico de pneumocócica 10, vai receber uma dose de pneumocócica 10 conjugada. Aí agora vai falar pneumocócica 13, a gente já viu a 10, a 23 e agora a gente vai ver a 13, tá? Pneumocócica 13 valente, é conjugada. Então, essa vacina ela vai ficar incorporada à vacina pneumocócica 13, né, que é essa vacina, contra doenças pneumocócicas em pacientes de alto risco, acima de 5 anos de idade, nos Centros de Referência Imunobiológico CRIA. Então, assim como a 23, a 13, ela também não vai poder ser administrada nos locais normais de vacinação, ela é administrada pelo Centro de Referência, que é o CRIA. Em pacientes que vivem com HIV, pacientes oncológicos, pacientes transplantados de medula óssea e também de órgãos sólidos, vão ser administrados 0,5 ml, né, de forma injetável em dose única. E a via de administração é intramuscular também, como muitas outras. Agora a gente vai ver as vacinas tríplice, tetra, viral e varicela. A tríplice viral e a varicela, tá? Então, a tríplice viral, junto com a varicela, numa única vacina, ela é chamada de tetraviral. Separada, elas são duas vacinas diferentes. A tríplice, uma dose, e a varicela, outra dose, tá? Então, a vacina tríplice mais a varicela. O que contém a tríplice? Sarampo, rubéola e cachumba. E adicionada a varicela, ela vira a tetra. É administrada em 0,5 ml de forma subcutânea. Então, veja que ela não é intramuscular, essa vacina, viu? Ela é subcutânea, no tecido adiposo, no tecido de gordura. A tríplice viral, como a gente já viu, que é sarampo, cachumba e rubéola, ela vai ser administrada em 2 doses, entre 12 e 29 anos, tá? Então, tem esse período de 12 meses a 29 anos para ser administrada a tríplice. A primeira deve ser 12 meses e a segunda aos 15 meses. Então, aos 12 meses e aos 15 meses a segunda tríplice, podendo ser na tetraviral. Então, o que acontece? Você pode dar 2 doses, 12 e aos 15 meses. Então, você pode fazer a primeira dose com tríplice e a segunda com tetra, tá? Então, a primeira com tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, e a segunda aos 15 meses com a tetra, sarampo, cachumba, rubéola e varicela em uma única vacina, tá? Mas aí a tetra, como a gente vai ver lá na frente, ela só pode ser administrada se já tiver uma dose de tríplice anterior. Se não tiver uma dose de tríplice antes não pode dar a tetra, tem que dar a tríplice. A varicela vai ser 2 doses de varicela. Preferencialmente a primeira aos 15 meses, junto com a que vai ser na tetra, né? A tríplice mais a varicela numa só. E a segunda vai ser apenas a varicela sozinha, atenuada, entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, até menor de 5 anos, até menor de 7. Entre 4 e 6. 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nesse período, até menor de 7 anos, pode ser administrada a varicela. Então, veja, nós vamos ter aos 12 meses a tríplice, aos 15 meses pode ser administrada a tetra, que vai ser a tríplice mais a varicela, e vai ter uma segunda dose somente de varicela entre 4 e 6 anos. A regra geral é a vacinação de crianças aos 12 meses com a tríplice viral, como eu vim falando, olha, e aos 15 meses com a tetra viral, desde que tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral. Então, para receber a tetra na segunda vez,
aos 15 meses, a criança tem que ter tido uma primeira dose de tríplice. Outra possibilidade aos 15 meses é a segunda dose de tríplice viral e a varicela atenuada. Além disso, desde 2018, é recomendada uma segunda dose de varicela para crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nós podemos fazer as duas doses de tríplice de duas formas. A gente, como eu já expliquei, né, pode ser dada a primeira dose de tríplice e a segunda dose aos 15 meses de tríplice mais varicela, que é chamada de tetra, ou pode fazer a tríplice e na segunda dose fazer tríplice, uma vacina só, tríplice, e outra vacina separada de varicela. O que acontece? Você tem que dar essas duas vacinas separadas no mesmo dia, tá? Tem que dar no mesmo dia. Se não der no mesmo dia, der só a tríplice, tá com 15 meses, vai dar a segunda dose, vai dar só a tríplice, não vai dar junto com a varicela no mesmo dia. Então, vai ter que esperar 30 dias para poder dar a varicela. Por exemplo, foi a segunda dose para tetra, só que chegou lá e não tinha tetra. Não tinha tetra. E nem tinha varicela disponível, só tinha. O que faz? Dá a tríplice e com 30 dias retorna para tomar a varicela. E aí foi a primeira dose de varicela. A segunda dose de varicela, somente varicela será dada entre 4 e 6 anos. 6 anos, 11 meses e 29 dias. Em pessoas de 30 a 49 anos não vacinadas ou que não comprovem vacinação da tríplice viral, recomenda-se a vacinação com uma dose. Então, essa pessoa tem entre 30 e 49 anos, nunca foi vacinado. Não tem nada que comprove vacinação contra a tríplice, com a tríplice, eu recomendo fazer uma dose única. Então, a criança ela vai precisar receber 2 doses da vacina contra a varicela, como a gente já viu. Então, a primeira pode ser dada junto com a tetra, junto com a tríplice, que forma a tetravalente, preferencialmente aos 15 meses, e a segunda, que vai ser a varicela atenuada sozinha, ela vai ser dada entre 4 e 6 anos. 6 anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas de 5 a 29 anos de idade que ainda não sejam vacinadas ou que tenham um esquema incompleto, elas devem ser vacinadas com uma vacina tríplice viral, conforme a situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Para profissionais de saúde, independente da idade, deve-se administrar 2 doses, conforme a situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Podendo ser administradas simultaneamente com as demais vacinas do PNI, exceto contra a febre amarela, em crianças com menos de 2 anos, nunca com tríplice viral. Nessa situação, o intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, salvo em situações que impossibilitem manter esse intervalo com o mínimo de 15 dias. O que acontece? A vacina, essa tríplice viral, ela não pode ser administrada junto com a vacina febre amarela, tá? Aliás, ela pode ser. Exceção. Vai ser exceção quando for uma criança que tiver menos de 2 anos e que ainda não foi vacinada com tríplice viral. Porque a febre amarela vai ser aplicada aos 9 meses de idade. Tá? Então, a criança tem 9 meses, está no tempo de fazer a febre amarela. Só que a mãe deixou atrasar e ela nunca foi vacinada com tríplice viral. Então, não vai poder vacinar, não vai poder fazer tríplice e febre amarela no mesmo dia, tá? É indicado, não faz. Essa criança tem 9 meses, não tomou tríplice ainda, mas precisa tomar febre amarela, não vai tomar febre amarela agora, vai tomar a tríplice, e aí depois, com um intervalo de 30 dias, é que ela vai tomar a febre amarela, tá? Então, precisa respeitar esse intervalo. Mas a criança já tomou a tríplice, já tem um esquema completo, chegou aos 9 meses, pode tomar febre amarela? Pode, porque ela já teve a vacina tríplice antes. E se por algum acaso, olha aqui, dentro da exceção que tem um intervalo de 30 dias, se por algum acaso não conseguir, por algum motivo, deixar os 30 dias, tem que deixar passar pelo menos 15 dias de intervalo entre a tríplice e a febre amarela. Crianças que são menores de 2 anos, são vacinadas anteriormente e entraram em coma. Crianças com menores de 2 anos vacinadas anteriormente,
com a dose de válida da vacina tríplice viral ou da tetraviral podem receber simultaneamente a febre amarela ou a viral. É a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? É menor de 2 anos, foi vacinada anteriormente com a tríplice ou com a tetra, ela já pode tomar febre amarela sem nenhum problema. A vacina tríplice viral não pode ser administrada simultaneamente com a vacina de varicela atenuada. Deve-se considerar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, situações que impossibilitem manter o intervalo mínimo de 30 dias. Então, com relação, eu já até comentei, na verdade, mais atrás, tem a tríplice e tem a tetra, tá? Tem a varicela, tríplice e varicela. Elas duas numa vacina só, uma única furada, digamos assim, elas podem ser dadas simultaneamente, uma vez só, uma vacina só. Eu tenho a tríplice e tenho a varicela de forma separada. Vou administrar as duas no mesmo dia? Pode, sem problema. Mas só tenho a tríplice e a varicela só vai chegar daqui a 2 dias. O que eu posso fazer? A tríplice, mas a varicela eu só vou poder administrar com 30 dias depois. Se eu não administrar na mesmo dia, eu só vou poder administrar a varicela separadamente com 30 dias depois. E se não puder esperar 30 dias, com no mínimo 15 dias. Essa vacina ela é contraindicada, tá? A tríplice é contraindicada para gestantes e crianças abaixo de 6 meses de idade, mesmo em situações de surto de sarampo ou de rubéola. Pessoas com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas segundo as orientações do manual do CRIE, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Específico. Mulheres em idade fértil, elas devem evitar a gravidez até pelo menos 1 mês após a vacinação. Então, tá em idade fértil, tomou a tríplice viral e espera pelo menos 1 mês para poder ter câncer, tríplice viral e varicela atenuada, tá? A tetra, uma vacina só, deve fazer a tríplice. As vacinas tríplice viral e varicela atenuada poderão ser utilizadas, como a gente já viu. E essa vacinação em contatos suspeitos de sarampo ou confirmados de sarampo e rubéola. Será uma dose de tríplice viral em crianças na faixa etária entre 11 meses, 6 a 11 meses, não é considerado válida para a rotina, tá? Por quê? Porque é contato. Tá? Teve contato com essa pessoa que estava confirmada, que estava doente, então não faz parte do calendário, é uma coisa à parte, tá? Devendo ser mantido o esquema vacinal aos 12 meses e aos 15 meses. Contatos entre 12 meses até 49 anos, elas devem ser vacinadas de acordo com a indicação do PNI. E vai se administrar uma dose de tríplice viral em pessoas acima de 50 anos de idade que não comprovarem o recebimento anterior a nenhuma dose de vacina mantendo o componente sarampo. A vacinação dos contatos de casos suspeitos ou confirmados da doença deve ser realizada em conformidade com a indicação do calendário nacional de vacinação. Aí nós falamos sobre a varicela sozinha agora, a varicela atenuada. Então, ela é para indígenas a partir de 7 anos, que ainda não sejam vacinados ou não tenham comprovação vacinal, e aí vai ser administrada 1 ou 2 doses de vacina de varicela atenuada, a depender do laboratório produtor. E os profissionais de saúde que não sejam vacinados e trabalhem na área, especialmente com pessoas imunodeprimidas ou na pediatria, vai ser aplicado uma ou 2 doses de varicela, a depender do laboratório produtor. E essa vacina ela é contraindicada em gestantes e indivíduos imunodeprimidos ou que apresentem anafilaxia à dose anterior, ou seja, que tenham recebido a primeira dose de varicela e que tenha tido uma reação alérgica muito forte. A varicela atenuada ela pode ser administrada simultaneamente com a vacina da tríplice viral, como a gente já viu, e da febre amarela. Na impossibilidade de realizar a vacinação simultânea, como a gente já viu também, deve-se adotar um intervalo mínimo de 30 dias e no mínimo de 15. Aí nós temos a vacina da polio, HPV e hepatite A. A vacina da polio, ela vai ser a VIP, tá? Ou a VOP também, começando com o esquema com a VIP, vão ser 3 doses da VIP, tá? VIP, 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 e depois um reforço com VOP.
Então, a BIP vai ser administrada, vai ser feita a primeira, a segunda e a terceira dose, simultaneamente aos 2, a primeira, aos 4, a segunda, e aos 6 meses, a terceira. Feito um reforço, quando for reforço, já vai ser a VOP. Reforço vai ser feito aos 15 meses.